Vamos ver uma outra realidade. Vamos fazer uma comparação da situação brasileira com a situação de alguns outros países. Então vamos começar com um país desenvolvido. Vamos começar com essa taxa aqui de homicídios por 100 mil habitantes. Eu uso essa taxa porque esse é o único que eu confio. O assassinato é uma coisa muito violenta em todos os países e isso normalmente as estatísticas estão corretas. Então, o Japão, um país desenvolvido, um país com uma boa educação, etc. e tal, tem um assassinato a cada 100 mil habitantes. Já os Estados Unidos é um país desenvolvido, mas é um país que, vamos dizer, toda hora está metido na guerra do Vietnã, Afeganistão, Iraque, etc. Sempre cultua essa imagem da violência, vez que outra se vê algum veterano de guerra cometendo atos criminosos, etc. e tal. Então, mais ou menos se explica que os Estados Unidos, embora um país desenvolvido, tenha uma taxa de 9 assassinatos por 100 mil habitantes. Bom, o Brasil, todos nós conhecemos, o Brasil tem 34, na média, o Brasil tem 34 assassinatos por 100 mil habitantes. Em Recife, por exemplo, mas isso é uma média, em Recife, por exemplo, é mais de 50. Bom, então até aqui tudo bem. Eu vou agora mostrar para vocês um recorte da Zero Hora que mostra que naquela época que o Fórum Social Mundial foi para a Índia, pessoas ligadas, conhecedoras da realidade das favelas do Rio de Janeiro, ficaram chocadas com a diferença entre os ricos e os pobres na Índia. Então a pergunta é, se lá a diferença entre os ricos e os pobres é pior do que aqui no Brasil, quando eu faço umas palestras assim em qualquer ambiente, faço a pergunta para a plateia me responde. Quantos assassinatos vocês acreditam? Bom, então alguns dizem, deve ser mais dos 50. E eu digo, não, é menos. Aí então eles dizem, bom, é 40. Daí eles, não, é 30. Não, também não. Então, bom, igual ao Brasil, 34? Não. É 15? Não, também não é menos. Então tá, então é igual aos Estados Unidos, são 9. E eu respondo, não. Não. Vamos ver. A Índia tem 4,6 assassinatos por 100 mil habitantes. Então, um país que tem uma situação social, de uma certa maneira, pior que a do Brasil, consegue ter uma taxa de assassinatos por 100 mil habitantes a metade da americana, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, já começa a perguntar. Eu perguntei se aqui no Brasil nós éramos justos antes. Estou perguntando agora essa situação da Índia com a relação do Brasil. Bom, nós temos aqui duas tomografias computadorizadas. A do lado esquerdo é de um cérebro de uma criança normal e aqui o cérebro de uma criança abusada. Eu gostaria de que se notasse aqui, que aqui está plenamente, essa área aqui é a área do lóbulo temporal, são a área das emoções. Então aqui numa criança normal, os neurônios todos estão preenchidos. Aqui é uma área que existe, então uma área que não foi preenchida. Isso aqui se forma, quando a criança nasce, ela não tem todas as células formadas. Olha aqui, O cérebro saudável. O cérebro da criança normal mostra regiões com alta e baixa atividade. No nascimento, somente as estruturas terminais primitivas estão ativadas plenamente. Nas regiões como o lóbulo frontal, as experiências da infância ligam os circuitos. Então, aquele cuidado que a mãe, que o pai tem de trazer no colo, de dar carinho, de fazer um chameguinho, isso tudo vai transmitindo emoções e vai se formando esse cérebro de uma criança saudável e normal. Na da direita, o cérebro de uma criança romena, órfã, internada logo após o nascimento. A foto mostra o efeito da privação extrema na infância. O lóbulo temporal que regula as emoções, recebe os estímulos dos sentidos, está quase inativo. Essa criança sofre de problemas emocionais e cognitivos. Então,
mais uma vez, nós estamos vendo que antes de ser um ser econômico, nós somos um ser humano que tem uma história de vida, que tem uma história de amor e de carinho, ou de ausência de amor e de carinho. Vamos ver aqui um depoimento agora de uma autoridade do município de Porto Alegre, o doutor César Busato, que, quando assumiu a prefeitura, tomou conhecimento de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre as crianças de rua. E essa pesquisa tem uma informação impressionante. Mais de 70% dos meninos e meninas de rua de Porto Alegre têm família e frequentam a escola. Mais de 70% dos meninos e meninas de rua têm família e frequentam a escola. Não é por isso que eles estão na rua. Mas 100% deles não têm a figura paterna em casa. Ora, como nós vimos, qual é o denominador comum? Qual é o denominador comum dessas crianças que vivem na rua e que provavelmente depois, quando se transformarem em adultos, vão se transformar, provavelmente, não é certamente, mas provavelmente no marginal, a ausência da figura paterna. Agora vamos sair desse lado das estatísticas da universidade, vamos ver o depoimento do Dr. Sérgio de Paula Ramos, que é o presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Outras Drogas. Vamos ver o depoimento dele sobre a importância do pai. Crianças e adolescentes que se criam sem uma figura paterna são crianças e adolescentes de risco para se envolver com drogas e ato contínuo com violência. Nós estamos vivendo um momento da cultura que, por diversas razões, se tem menos pai em casa.